Colocaria o Marcelo ao decorrer do jogo. E eu acho também, a gente falou muito aqui do Vasco, mas eu acho que a gente tem que falar do Fluminense também, porque não dá para ignorar a crescente do Fluminense na temporada também, né? Por mais que a gente fique nessa divisão de Fernando Diniz na seleção e Fernando Diniz no Fluminense, o Nino e o André foram convocados, como que vai funcionar? O Fluminense vem crescendo, vem crescendo, vem crescendo. E o Lucão deixa um comentário aqui muito interessante, que era o ponto que eu ia falar agora também. O Marcelo tem que se preservar para a Liberta, né? Exato, mano. Semifinal tá batendo aí na porta. Prioridade total. Esquece, os jogos já vão começar. E aí, por exemplo, isso que eu falei agora, o Diniz resolve colocar o Marcelo de titular contra o Vasco. Pô, o Marcelo sente a coxa, acontece algum lance bobo que o Marcelo se lesiona e vai ficar 3 semanas fora. Pô, já é um problemaço pro Fluminense, cara. A gente vai olhar e falar assim, cara, o Diogo Barbosa tá bem, beleza, mas será que ele é o jogador pro Fluminense usar como titular numa semifinal de Libertadores? Exato. O Diogo Barbosa não tem a experiência e não tem a sagacidade, não conhece tantos atalhos do campo quanto o Marcelo. Isso não é demérito nenhum do Diogo Barbosa, é muito mais de mérito do Marcelo, porque, enfim, teve a carreira que teve. Então, cara, eu acho que é um dilema, você tem lados positivos e negativos para ambos, mas eu acho que eu colocaria o Marcelo um pouquinho para ele ganhar um ritmo de jogo também, mas eu deixaria o Diogo como titular. Eu acho também que o Diogo teria que começar como titular porque, tipo, não sentiu a pressão de substituir o Marcelo, a verdade é essa. Sim. Se adaptou muito bem também ao esquema do Fernando Diniz. Tem jogadores que normalmente demoram um pouco mais a se adaptar, só que ele encaixou como uma luva, caiu como uma luva no time do Fluminense. Uma surpresa, né? E tal, porque o Fluminense criou expectativas com o Jorge, que se lesionou e tal. E aí o Marcelo tem esses problemas, às vezes acontece de estar fora por conta de lesão, desconforto, etc. E tal, só que caiu como uma luva nesse elenco do Fluminense, nesse time atual. E como eu disse, foi coroado com um golaço, né? De fora da área com a sua perna ruim contra o Fortaleza. E além disso, dessa dúvida do Marcelo, se vai começar ou não, Diniz está de fora, é um desfalque já certo, não tem muito o que correr atrás. Tem a volta do Marlon também, o zagueiro Marlon, que vai voltar a ser relacionado. Só que o complicado disso aí é em relação a Paulo Henrique Ganso e Léo Fernandes. São 2 jogadores que são dúvida para o jogo. Tô com a informação aqui, o Léo Fernandes sofreu uma pancada na última atividade, né, no último treino do Fluminense, ele será reavaliado. Não parece ter sofrido um problema grave, porém fará exemplos para determinar se há lesão ou não. Se tiver constatado algum problema, pode ser desfalque contra o Vasco. Que o Fluminense tá pisando em ovos, né? Essa é a verdade, para poupar seus jogadores e para chegar com força total contra o Internacional, né? E o problema do Ganso é que ele ficou fora do treino, né? E tal, e se tornou uma dúvida. Vamos ver como vai funcionar, de verdade, porque por mais que seja um clássico, por mais que o Fluminense esteja brigando por G4, é complicado demais ir com força total. Sim. E às vezes ter 1 ou 2 perdas que provavelmente farão falta contra o Internacional, contra o principal jogo do Fluminense agora, que é as semifinais da Libertadores, né? Perfeito. E nesse caso do Ganso e do Léo Fernandes, cara, o Diniz ele consegue muito bem adaptar jogadores, então por que não às vezes jogar o Arias um pouco mais centralizado e colocar uma outra opção ali pela direita, enfim. Eu acho que o Diniz vai conseguir lidar bem com isso, mas também são perdas relevantes, né? A gente não pode aqui também fingir que não vai afetar em nada no esquema de jogo, até porque na partida contra o Fortaleza, eu lembro que a gente comentou aqui sobre a falta do Ganso no meio, né? Que em alguns momentos o time ficou um pouco descompensado taticamente, que outros jogadores tinham que fazer mais de uma função em campo por causa da falta do Ganso. Então acho que pode sim fazer falta, mas é como você disse, às vezes é melhor perder agora um jogador ou outro para lá na frente ter e ser de uma forma muito mais importante. Cara,